Aqui no Brasil, o direito à acessibilidade é garantido por lei federal. E o país é signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas basta andar pelas ruas e usar os serviços públicos para ver que, na prática, esse direito não é respeitado. No Bate-Papo na Saúde de hoje, a jornalista Marina Maria vai falar sobre o direito do acesso à informação das pessoas com deficiências. E o pesquisador Luiz Carlos Fadel conta como a Fiocruz vem se articulando para garantir a acessibilidade nos serviços e nos prédios da instituição. O bate-papo vai começar agora. Marina, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Obrigada a vocês, Paulo, pelo convite. Em 2004, foi assinada a Lei da Acessibilidade, uma lei federal. A gente pode dizer que, a partir daí, houve um ganho nos direitos das pessoas com deficiência? Essa, na verdade, é uma das leis que faz com que o Brasil seja internacionalmente reconhecido como um país muito avançado na legislação para o direito das pessoas com deficiência, Paulo. Mas a gente teve tantas outras que sucederam a assinatura dessa lei. Essa lei a que você se refere é o Decreto 5296, de dezembro de 2004, que ratifica legislações que já existiam no país, que discutiam o direito ao atendimento preferencial e prioritário para pessoas com deficiência. Mas essas questões de acessibilidade, de fato, foram mais ressaltadas nesse decreto de 2004 que você está falando, sim. Mas eu poderia adicionar alguns tantos outros marcos legislativos que fortalecem esse reconhecimento do Brasil como um país que defende os direitos das pessoas com deficiência. A gente teve, por exemplo, agora em 2015, a assinatura da Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que fazia também um apanhado de legislações anteriores, mas eu destacaria a Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, da ONU, cujo Brasil é um dos signatários. Essa convenção ela foi lançada em 2006 e assinada numa Assembleia Geral da ONU em 2007. O Brasil ele foi signatário e reconheceu essa legislação a partir de um decreto em 2008. E o que a gente tem é todo esse arcabouço legal, mas a gente ainda tem muitas barreiras, muitos entraves para que efetivamente a gente tenha um país mais inclusivo no que diz respeito ao direito das pessoas com deficiência. Assim. Porque embora o Brasil seja reconhecido até internacionalmente, na prática não é assim que funciona, né? A gente vê no nosso dia a dia a questão da acessibilidade não sendo levada a sério, né? Como direito fundamental dessas pessoas. Esse é o grande desafio. Mas o fato da gente ter a legislação aí garantida nos faz também mais fortes para defender e para levar essa discussão à frente. Por exemplo, a gente costuma dizer assim, e aí eu falo um pouco como uma militante, uma pessoa que vem discutindo e defendendo o direito das pessoas com deficiência desde 2002, assim, mais fortemente. O que a gente costuma dizer é que a falta de acessibilidade coloca as pessoas com deficiência num ciclo de invisibilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Na medida em que as ruas, os espaços, enfim, os espaços de informação e comunicação não asseguram o acesso às pessoas com deficiência, essas pessoas não conseguem circular, não conseguem ter acesso à informação, logo ficam submetidas a esse ciclo de invisibilidade. E romper com isso é o nosso desafio. Ao mesmo tempo, a gente tem visto crescer no país um movimento muito interessante pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, o que tem implicado também em algumas mudanças, em algumas reivindicações. Mas assim, se a gente pensar, por exemplo, no nosso dia a dia, com quantas pessoas com deficiência a gente convive, sabe? No nosso trabalho, nos locais de lazer onde a gente costuma frequentar, a gente tem de fato esse desafio da acessibilidade. Se a gente pensar nos teatros, nos cinemas, nem todos têm acessibilidade. E aí eu estou me referindo à acessibilidade física. Acessibilidade arquitetônica, diria assim. Mas a gente tem tantas outras barreiras que impedem essa circulação e essa garantia de participação das pessoas com deficiência. Se a gente pensar nas escolas também, né, nas escolas do nosso país. Quantas escolas asseguram que pessoas com deficiência tenham o seu direito à educação garantido? Eu costumo dizer que a escola é fundamental nesse processo
processos, da promoção do direito das pessoas com deficiência e mais, na convivência dessa diversidade. Se a gente reconhece que todos nós somos diferentes e que a diversidade é um valor humano, essa diversidade tem que estar presente desde esse primeiro espaço que a gente tem de convívio e de circulação com outras pessoas, que é na escola. Como a escola ainda apresenta uma série de barreiras, a gente acaba vendo isso se refletir em outros aspectos da nossa sociedade. Assim. Eu falei dessa questão do avanço da legislação brasileira, é também evidente alguns avanços no que diz respeito à educação. Mas a gente precisa, de fato, romper muitas barreiras. E na escola a gente também tem uma questão da barreira atitudinal, né? Dos professores reconhecerem que eles são professores de qualquer aluno, seja ele com ou sem deficiência. E aí não é esperar a escola se preparar para receber o aluno. Um aluno com deficiência também tem direito a estar na escola. Então, quando a gente revê esse espaço da escola, esse primeiro espaço de relacionamento que a gente tem, né? Onde essas relações humanas começam a se desenvolver, os nossos laços, os nossos afetos começam a se construir, a gente consegue construir uma sociedade que fortaleça e defenda mais os direitos das pessoas com deficiência. Marina, você falou dessa dificuldade de acesso, né, nas escolas por essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. E no Sistema Único de Saúde, essa dificuldade arquitetônica, existe um trabalho também para contemplar essas pessoas, para garantir o acesso dessas pessoas ao Sistema Único de Saúde? Olha, Paulo, o que a gente vê é que o Sistema Único de Saúde também ainda apresenta uma série de barreiras no que diz respeito à garantia do atendimento e do acesso aos serviços oferecidos à população. A população com deficiência, por exemplo, tem dificuldade de circular em determinadas unidades de saúde. Isso daí é reivindicação assim, de uma série de movimentos assim, pelo direito das pessoas com deficiência. Mas, para além dessa acessibilidade arquitetônica, dessas barreiras arquitetônicas, o que a gente vê também são barreiras atitudinais, porque os profissionais de saúde não necessariamente reconhecem as pessoas com deficiência como usuárias daqueles serviços e muito menos como pessoas que elas vão atender, né, no seu dia a dia. E a gente também tem essas barreiras que a gente costuma dizer que são de comunicação. Essa falta de acessibilidade comunicacional, ela se reflete, por exemplo, no atendimento. E eu vou ilustrar com o exemplo de uma pessoa surda que chegue até uma unidade de saúde, enfim. Será que vai ter um intérprete de Libras, da língua de sinais brasileira, para assegurar a comunicação dela com aquele espaço, né, para entender as demandas de saúde dessa pessoa? O que a gente vê na prática é que esse atendimento ele é dificultado pela falta do intérprete de Libras. E aí eu digo a você que a Libras ela é uma língua tão oficial quanto o português no nosso país. Ela é reconhecida na legislação brasileira e, na prática, as pessoas ainda não percebem que, para garantir acessibilidade para pessoas surdas, é necessário garantir o intérprete de Libras nos espaços. Eu falo isso nas unidades de saúde, né, nos espaços de saúde, mas isso se evidencia, como eu falei, nos espaços de educação, nos espaços de lazer, de cultura. A gente tem uma série de peças de teatro, de exposições que também não se preocupam com esses detalhes de acessibilidade e com isso inviabilizam a acessibilidade e a participação de pessoas com deficiência. Mas no campo da saúde, eu acho fundamental a gente pensar no aspecto da formação dos profissionais de saúde. Assim. É importante que o trabalhador da saúde tenha essa compreensão de que ele está lidando com qualquer pessoa. E qualquer pessoa nos faz pensar nas especificidades dessas pessoas. No caso das pessoas com deficiência, a gente tem aquelas que têm deficiências locomotoras, deficiências físicas, o que implica nessa mudança dos espaços, né, nessa mudança arquitetônica. Mas no caso das pessoas que têm deficiências sensoriais, a gente falou das surdas, mas a gente tem também as pessoas cegas. Se o médico passa, por exemplo, uma receita e só escreve na receita, enfim, a recomendação de como tomar o remédio sem falar para aquela pessoa, como que ela vai saber depois, Sim. quando tiver que consultar, se ela não lê em português? Ela é cega, ela lê, por exemplo, em braille, ou ela precisa de um recurso, enfim, de áudio para ter acesso àquela informação. Então, são mudanças necessárias, assim, e fundamentais e urgentes para a gente garantir acessibilidade para qualquer pessoa. E com essa crise econômica e política que o Brasil está atravessando, está vivendo hoje, ela traz retrocesso também para a acessibilidade? Esse é o nosso receio, na verdade, Paulo. Embora a gente tenha esse reconhecimento, né, que eu citei, do Brasil
como um país com uma legislação interessante e bem contundente no que diz respeito ao direito das pessoas com deficiência, a gente precisa avançar em muito. E a gente vinha vendo assim, alguns suspiros de avanço assim, nos últimos anos. Assim. A gente tinha, por exemplo, uma Secretaria Especial do Direito das Pessoas com Deficiência que tinha um status de ministério e que foi dissolvida, na verdade, que não existe mais. O que acontece agora nessa atual conjuntura da gente é que a gente tem um Ministério dos Direitos Humanos que reúne todas essas caixinhas dos grupos em situação de vulnerabilidade. Então, o Ministério dos Direitos Humanos discute o direito da população negra, da população LGBT, do direito das pessoas com deficiência, mas eu avalio que essa perda desse status de ministério para essas questões de deficiência pode ser sim um retrocesso. E, enfim, para além disso, a gente tem uma coisa muito prática com toda essa discussão em torno da reforma da Previdência, que impacta diretamente uma coisa que foi uma conquista. A gente tem aí o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é garantido a pessoas idosas e pessoas com deficiência que têm renda familiar menor do que 25% do salário mínimo. E o que a gente vê como proposta dessa reforma da Previdência é que o BPC seja reduzido, que não seja mais associado ao salário mínimo. Então, assim, são muitos retrocessos em vista. E o pior, assim, essa discussão do BPC, desse benefício, ele estava ligado a uma discussão dentro do desenvolvimento social, né? Era uma política de assistência social, reconhecendo como uma forma de inclusão e de até redução da pobreza no país. E migrar essa discussão para o contexto da Previdência é um deslocamento do olhar e do reconhecimento da inclusão, assim. Você é jornalista, é uma profissional também da comunicação e informação. Como é que a comunicação e informação ela trata desse tema da acessibilidade para as pessoas com deficiência? E como é que ela também ajuda, né, na garantia desses direitos? Olha, eu como jornalista reconheço que a informação é fundamental, até para que a gente reconheça o nosso próprio direito e possa, enfim, levar adiante nossas lutas e nossas causas. E na medida em que você não tem acesso à informação, na medida em que você nega o acesso à informação para alguém, você está prejudicando essa garantia, essa luta por direitos. Então, eu avalio que a comunicação é fundamental nesse contexto. E a gente costuma dizer que existe acessibilidade comunicacional. O que é acessibilidade comunicacional prevê e garante? E aí eu digo isso com base nessa nossa legislação, nessa Convenção da ONU para o Direito das Pessoas com Deficiência, que qualquer veículo de comunicação, que qualquer site, que qualquer material informativo ele tem que ser disponibilizado em diferentes formatos para garantir a acessibilidade. E aí eu vou dar um exemplo. A gente tem lá, né, hoje em dia a gente vive na sociedade da internet, tudo é site, tudo é web, e a gente tem uma série de sites que foram desenvolvidos de forma a não favorecer o acesso a pessoas com deficiência. As pessoas cegas, por exemplo, elas usam programas de leitura de tela. Como elas não conseguem ler, um programa faz esse papel de traduzir tudo aquilo que está escrito para áudio. Se o site não for desenvolvido com recursos adequados e compatíveis com as normas técnicas, né, para garantir a acessibilidade, essas pessoas cegas não conseguem usar o seu programa de leitura de tela. Então, nós jornalistas e, enfim, produtores de conteúdo, de uma forma geral, nós temos que nos ater a desenvolver sites acessíveis de acordo com essas normas. Mas tem tantas outras questões de acessibilidade comunicacional que precisam ser enfrentadas para ontem, assim. Aqui na Fiocruz, no ICICT, né, a instituição que você trabalha, o site ele foi desenvolvido, né, pensando na acessibilidade. Né? Na verdade, a gente ainda precisa aprimorar e muito, mas assim, a gente tem no ICICT um grupo de trabalho sobre acessibilidade que foi lançado agora em 2015, mas antes disso a gente já tinha trabalhadores de diversas áreas, assim, desenvolvedores, designers, jornalistas, analistas de sistemas, enfim, profissionais associados à comunicação que já vinham discutindo como implementar um site acessível. Eu costumo dizer que a gente começou, mas a gente precisa aprimorar e muito. Então, assim, é um trabalho diário, assim, de você ir mobilizando o seu colega que trabalha ali com você, enfim, para ampliar essa corrente, essa rede aí em prol da inclusão e da acessibilidade. E Marina, o que está faltando para a mídia, principalmente audiovisual, ela colocar na sua programação, inserir na sua programação a linguagem de Libras, a audiodescrição? O que falta? Porque já é lei. É uma questão financeira?
A questão orçamentária é importante, é relevante, precisa ser discutida, porque garantir a acessibilidade, a produção de materiais em formato acessível implica também rever os orçamentos. É caro, não vou dizer que é barato, mas eu acho que antes disso, assim, a mudança que deve acontecer na mídia é a mudança que tem que acontecer na sociedade em geral. Assim, é uma mudança, é romper com essa barreira atitudinal. As pessoas deixarem de achar que elas produzem informação, por exemplo, para um padrão de ser humano, que é um padrão que é incompatível com toda essa complexidade e diversidade que é tão rica e que a gente tem aí no nosso país, que a gente tem no mundo. Então, assim, se a mídia precisa assegurar a legenda, né, legenda em português, o intérprete de Libras, né, e tantos outros recursos para assegurar a acessibilidade, nós pessoas assim, comuns, no nosso dia a dia, devemos rever o nosso padrão, o nosso parâmetro de ser humano. Porque na medida em que a gente reconhece que qualquer pessoa tem direito, né, e que essa diversidade é um valor humano, a gente consegue pensar também que a gente tem que garantir de fato o direito para qualquer pessoa. Tá certo, Marina. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. A gente espera que o Brasil, além de ter essas leis reconhecidas internacionalmente, também coloque em prática tudo que está escrito. Eu também torço para isso, Paulo. Obrigada aí a vocês do Canal Saúde pela oportunidade. Bate-papo na saúde vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com o Luiz Carlos Fadel. Ele é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Ele vai contar como a instituição trata o tema da acessibilidade. Eu volto daqui a pouco. Até já. A Fiocruz não é uma instituição ainda que tenha uma permeabilidade grande a alunos portadores, pessoas com deficiência. Não, infelizmente, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de acesso de alunos. O bate-papo na saúde sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência está de volta. Agora eu vou conversar com o Luiz Carlos Fadel. Ele é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Fadel, muito obrigado pela sua presença aqui no bate-papo. Obrigado, eu que agradeço, Paulo. Eu estou vindo lá do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural, que tem muito a ver com essa discussão, né, da acessibilidade, da inclusão das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Fadel, como é que a Fiocruz ela trata do tema acessibilidade para pessoas com deficiência, mas com relação aos seus alunos, aos seus trabalhadores, às pessoas que visitam aqui a instituição? Nós recebemos há 1 ano e meio atrás um pesquisador da Universidade Federal de Goiás, professor Egmar Chaveiro, que veio fazer um pós-doutorado no nosso departamento. E uma das perguntas que nós nos fizemos naquele momento, porque a pesquisa dele era a inserção da pessoa com deficiência no trabalho. Essa é a pesquisa que está em andamento ainda. E uma das perguntas que nós fizemos naquele momento foi como é que a Fiocruz está cuidando dessa questão da pessoa com deficiência. E descobrimos que existiam muitas iniciativas no ICICT, no Museu da Vida, que já tem uma política de inclusão, na Casa de Oswaldo Cruz. O Departamento de Recursos Humanos já vinha discutindo um pouco isso, a própria DIRAC já tinha feito uma discussão, mas para surpresa nossa, a gente viu que a Fiocruz não tinha uma política efetiva, integradora das suas unidades e que fosse institucionalizada como uma política de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Então, a partir do contato com as diversas iniciativas que já existiam nesse sentido, nós criamos um grupo de trabalho que foi um trabalho muito interessante, assim, pessoas militantes, engajadas, pessoas solidárias e que vinham estudando essa questão da pessoa com deficiência, não só na Fiocruz, como também de uma maneira geral. A partir daí foi criado oficialmente o Comitê de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência na Fiocruz, abarcando todas as unidades da Fiocruz no Brasil. Mas na avaliação do comitê, como é que está a acessibilidade nos prédios da Fiocruz, nas unidades de saúde? É satisfatório? Não. Nós temos, evidente que a gente tem algumas iniciativas já tomadas. A administração do campus já vem fazendo alguma coisa nesse sentido, mas
Nós temos aqui alguns prédios que são tombados, né? A gente tem essa questão, né? Uma certa barreira dos prédios com tombamento, e esses prédios ainda vão merecer ainda um estudo, porque nenhum tipo de arquitetura, por mais que ela seja aparentemente inacessível, não pode ser acessada. Então é uma questão de tecnologia. Hoje a gente tem várias tecnologias disponíveis de acesso, não só o acesso da mobilidade, que essa talvez seja mais fácil, apesar de aparentemente mais difícil, como também a tecnologia de acesso aos outros deficientes visuais, auditivos, intelectuais. Então há um esforço em relação a isso em algumas unidades, mas ainda não há uma política efetivamente preocupada com isso. São várias as razões para isso, e uma delas, com certeza, é que o fato da Fiocruz não ter uma política ainda voltada para acessibilidade e inclusão, nós não temos nem orçamento previsto para essa questão. De modo que, a partir de agora, com a criação do Comitê de Acessibilidade e Inclusão, a gente acredita que isso vai ser tratado de uma forma assim, mais robusta e mais perene, mais permanente, a inclusão orçamentária, para que se possa fazer uma avaliação dessa acessibilidade, enfim. E a Fiocruz, ela realiza pesquisa nessa área da acessibilidade? Olha, a Fiocruz realiza de forma espontânea, sem haver uma sistematização. Uma das propostas do comitê é que nós possamos primeiro identificar os nossos pesquisadores e os nossos pesquisadores permanentes e os alunos que vêm para cá também fazer teses, né, dissertações, vêm estudar essa questão, de forma que a gente possa ter um acervo, uma sistematização do que é feito hoje na Fiocruz. Não só na Fiocruz, como também em outras instâncias de produção de conhecimento. Isso, inclusive, já é fruto de um trabalho feito no ICICT, pela Marina Maria, pela Aline, pessoas que já vêm estudando essa questão da pesquisa. Agora, a preocupação maior que a gente tem hoje na questão da acessibilidade, além dos nossos servidores, nossos trabalhadores terceirizados, né, é com os nossos alunos. A Fiocruz não é uma instituição ainda que tenha uma permeabilidade grande a alunos portadores, pessoas com deficiência. Não, infelizmente, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de acesso de alunos. Nesses 20 anos, mais ou menos, que eu venho acompanhando o ensino da Fiocruz, eu não me lembro de ter tido nenhum colega ou aluno com deficiência. Isso é sinal de que o acesso via editais, via uma política de inclusão, ele não está sendo efetuado. Nós temos hoje, em todas as unidades da Fiocruz, que tem, não só aqui no Rio de Janeiro, como nas outras unidades, nos outros estados, que tem ensino e pesquisa, nós temos em torno, incluindo o ensino à distância, em torno de 24 mil alunos. Não sabemos desses 24 mil alunos quantos com deficiência. Provavelmente, se houver, são muito poucos, porque o ensino à distância, por exemplo, exige uma política de acessibilidade comunicacional, como a colega Marina gosta de colocar muito bem. Então, o ensino à distância sem uma acessibilidade comunicacional, ele não funciona. Não existe. Né? Não existe. Então é muito provável, nossa hipótese é que a gente tenha uma quantidade totalmente irrisória de alunos com deficiência, né? Isso só se conseguirá no momento que uma política efetiva, que mexa com os editais, que mexa com intérpretes, né, que possa incorporar pessoas que auxiliem, que assessorem nessa discussão. Enfim, os concursos públicos. A Fiocruz, por força de lei, ela inclui vagas para pessoas com deficiência, mas ela não permite ou não possibilita que essas pessoas tenham acesso, não só visual, auditiva, como também de mobilidade. De modo que eu acho que é um momento importante para nós. Nós estamos no início de uma nova gestão da presidência da Fiocruz. Embora ela tenha vindo da gestão anterior, essa proposta foi acolhida com muita
louvor pela nova gestão e a gente acredita então que a coisa vai andar. Então acho que é uma das propostas do comitê, a criação, a construção, enfim, de um laboratório de inclusão, onde as pessoas vão ter acesso visual, alunos vão ter acesso auditivo, vão ter intérpretes de Libras, vão ter acesso de mobilização também. Então é muito importante. Isso talvez seja uma das prioridades do comitê para ser colocado agora pela Fiocruz. Além disso, só para complementar, é importante que a Fiocruz, você perguntou se havia pesquisas sobre isso. Na verdade, existem algumas pesquisas que estão esparsas, mas é importante que a Fiocruz ela estabeleça algumas linhas de pesquisa para produzir conhecimento sobre acessibilidade, inclusive no campo da saúde. A gente tem muita dificuldade de acesso no Sistema Único de Saúde. E é preciso que a gente possa também produzir um conhecimento novo em relação a isso. A criação desse comitê já é um indicativo, né, que a Fiocruz quer investir realmente nessa área da acessibilidade. Luiz Carlos, muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Parabéns e boa sorte lá no trabalho do comitê. Eu que agradeço, né, e a gente está esperando que o comitê possa, né, dar bons frutos, né? Vamos ver. Daqui a um ano podemos combinar um encontro para falar do sucesso do comitê. Com certeza, eu espero. Obrigado também. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!